na cara do gol, tá? Nesse vídeo aqui eu vou comentar para vocês as melhores análises do dia e nessa sexta-feira que está recheada de oportunidades e que contamos também com a volta da Premier League, com a volta da La Liga, né? Nós temos campeonato turco, nós temos campeonato francês, nós temos campeonato português. Galera, voltamos a ter a nossa quantidade absurda de jogos diariamente. E a gente vai aproveitar muito isso. E nesses vídeos na cara do gol, eu vou poder te orientar melhor em como você ter resultado, tá? Em como você ser mais assertivo para que possa lucrar mais e atinja o seu objetivo com as apostas, que é ter aquela renda extra, beleza? Então vou falar aqui, análise detalhada de fato. Lembrando, não recomendo vocês fazerem aquelas grandes múltiplas, não recomendo você fazer odds alta, recomendo você trabalhar da forma certa, beleza? Que é trabalhando com a odds média ali de 1,60, 1,70, sendo assertivo. Lembrando que se você acerta 3, você tem 3 greens para um head, com a odds 1,60, 1,70, você tem mais de 30 unidades de lucro no mês. 30 unidades de lucro no mês, apostando R$100, você tem mais de R$3.000 por mês. Então não caia nessa conversa de que múltipla vai te trazer resultado, não caia nessa conversa de bingo. Isso aí, os influencers só estão recomendando para você, para que você perca e eles ganhem dinheiro. Essa é a verdade, eu tô aqui para te falar a verdade e também para te dar as melhores análises, tá? Então já se inscreve no canal que todo dia eu vou trazer um vídeo como esse, explicando detalhadamente o porquê de cada jogo, o porquê de cada aposta, para que você tenha essa noção, beleza? Aprenda e comece a lucrar de verdade. E aprenda com quem é de verdade, com quem vive disso de verdade e não com quem fica recomendando você, casa de apostas, fazer bingo para que você perca dinheiro, tá? Vamos embora, vamos começar aqui, já se inscreve no canal, beleza? Eu já vou começar com a Premier League. Na Premier League nós temos um jogo entre Manchester United e Fulham. Esse é um jogo muito bacana, é um jogo que eu gosto muito. O Manchester United estreou na temporada no último jogo contra o Manchester City, né? O Manchester City poupou uma série de atletas. O Manchester United também não estava com seu time completaço, mas estava com boa parte titular. E eu vejo o Manchester United muito promissor para essa temporada. Primeiro, porque o Ten Hag teve vários jogadores que estavam lesionados na temporada passada e o Manchester United sofreu muito com lesões, que está de volta, né? Então isso é um grande ponto aqui para a gente levar em consideração, sem sombra de dúvidas. Então eu acredito que essa temporada do United vai ser bem melhor do que a temporada passada, pelo menos nessa prévia, né? Foi um time que também que contratou muito bem, acabou de chegar agora no time Mazraoui, Delite também, mas são jogadores que eu acredito que ainda não vai atuar, mas com as peças que tem, eu já acredito muito promissor esse Manchester United. E vai estrear na Premier League dentro de casa diante do Fulham, que fez uma excelente temporada o Fulham na temporada passada, tá? Mas que nessa temporada eles perderam um dos seus principais jogadores, na minha opinião, até junto com o Andreas, né, os dois principais jogadores, que era o Palhinha, ali como volante, era o cara que dava a sustentabilidade defensiva daquele time, né? E um jogador também que apoiava bastante, foi pro Bayern de Munique. E também, então assim, ele saiu, então acredito que o time vai sofrer muito com isso, tá? Porque muito do seu sistema defensivo era por conta do Palhinha, que sustentava esse time. Então acredito que o time pode sofrer bastante. E o Manchester United, cara, tá com um leque de jogadores ofensivos, né? O Rashford, o Bruno Fernandes, o Garnacho, que pô, é um jogador que muito promissor, bastante promissor. Você tem o Sancho, que estava no Borussia Dortmund, chegou na final jogando muito, que agora retornou para o Manchester United. Então, assim, são muitas peças muito boas para o Manchester United. E eu gosto sim de pensar nessa possível vitória do Manchester United, até porque é um time que já jogou agora contra o Manchester City, né? Por pouco não venceu a partida, acabou sofrendo gol nos acréscimos do Manchester City, levando o jogo para os pênaltis e acabou perdendo nos pênaltis. Mas o Manchester United se comportou muito bem, se defendeu muito bem durante grande parte do jogo, né? Durante todo o jogo, na verdade. Então eu gosto de olhar para essa possível vitória do Manchester United, tá? Tá pagando inclusive muito bem. Na Bet365 tá pagando uns 57, mas na VideBet tá pagando uns 62. Fica ao seu critério onde você quer fazer, tá? Você pode fazer onde você quiser, na sua própria casa de aposta. Eu sempre busco fazer aonde está pagando mais, né? Se estiver pagando mais na sua casa, por exemplo, faz lá. Se não, vale a pena você estar fazendo em outra casa que esteja pagando mais porque é mais dinheiro para você. Por exemplo, eu aposto R$1.000 por aposta, né? Se eu aposto na Bet365, eu ganho R$570 de lucro aqui na vitória do Manchester United se o Manchester United vencer. Na VideBet eu ganho R$620, ou seja, é R$50 a mais. Quando eu vou ver, né, de 50 e R$50, no final do mês faz uma diferença, entendeu? Então, eu utilizo geralmente a VideBet e a Bet365.
Quando a Bet365 está pagando mais, eu vou lá e faço na Bet365. Quando a VetBet está pagando mais, eu vou lá e faço na VetBet. Tô falando isso para você porque realmente faz diferença, tá? Vamos lá, continuando aqui. Nós temos o jogo do Galatasaray. Esse jogo do Galatasaray eu tô com um pouco de receio. Inclusive a cotação tá muito boa, né? É raro a gente ver o Galatasaray pagando esse valor mesmo fora de casa no campeonato turco. Mas está pagando isso porque pode ser que o Galatasaray vá com um time reserva ou time misto, porque eles vão enfrentar o Young Boys pela qualificação da Liga dos Campeões agora no meio da semana, que é um jogo muito importante para o Galatasaray avançar para a fase de grupos. Então, pode ser que entre com esse time misto, pode ser, tá? Se for com o time titular, para mim eu vejo com bons olhos essa vitória do Galatasaray. O Galatasaray que se reforçou muito bem nessa temporada, já tinha um time muito forte, né? Chegou o Batshuayi que decidiu no jogo passado. E eu gosto também de observar, em caso para você utilizar ali numa duplinha, o empate anula a Galatasaray. Não é uma má opção não, tá? Não é uma má opção não. Inclusive, nos jogos do Galatasaray também, um mercado que eu utilizo bastante é o canto, mercado de escanteios, né? Principalmente no ao vivo ali, utilizando o Race Cantos, utilizando também, principalmente o canto limite, em caso de derrota do Galatasaray esteja perdendo o jogo, né? Quando o Galatasaray está empatando o jogo, é um time bem ofensivo e que trabalha muito pelas pontas, buscando cruzamento na área para Icardi e Batshuayi. Isso eu percebi no primeiro jogo da temporada, e também com finalizações de fora da área. Então, eu vou disponibilizar para você aqui agora a fórmula dos cantos gratuito, tá? É a estratégia que eu utilizo, que é de canto limite, que colocou mais de 100 unidades no meu bolso, beleza? Na temporada passada, e nessa temporada também já vem me dando um lucro muito alto. Eu vou disponibilizar aqui para você de graça, eu não vou te cobrar nada para isso. Vou deixar aqui o link da fórmula de cantos, porque eu acredito que é uma estratégia que qualquer um que entende de futebol, e acredito que você está vendo esse vídeo, tem um entendimento mínimo, e seguindo os critérios ali, as análises estatísticas que eu passar, junto com o seu olhar em relação ao futebol, você vai conseguir aplicar essa estratégia e ser muito lucrativo também. Eu vou estar disponibilizando ela de graça para você, então é só clicar no link aqui abaixo. Na Liga, nós temos Celta de Vigo e Alavés, e Las Palmas e Sevilha. Eu não fiz nenhuma aposta de pré-jogo nesses dois confrontos, porque a La Liga está voltando agora, são equipes bem abaixo, né, que tiveram temporadas ruins na temporada passada e que ainda não tem minha confiança. Então eu não vou apostar em um jogo que não tem minha confiança, beleza? Já outro jogo bem interessante vai ser esse jogo do Santa Clara contra a equipe do Porto. O Santa Clara, ele acabou de subir de divisão. Eles estavam na segunda divisão, subiu para a primeira divisão agora, vai enfrentar o Porto. Provavelmente o Porto vai com o time titular, né? E provavelmente o Porto vence esse jogo. Essa cotação não me agrada, porque o Santa Clara é uma equipe bem ofensiva e uma excelente equipe, que inclusive estreou fora de casa com 4-1, ok? Então, para mim, é esperar uma cotação melhor no ao vivo para pegar um odds 1,55, 1,60 aqui pro Porto, se estiver bem no jogo. Mas outro mercado que eu gosto bastante é o mercado de gols, tá? Por over 1,5, tá pagando 1,20 aqui, dá para você até utilizar numa duplinha. Mas eu gosto muito desse over 1,5 porque são duas equipes bem ofensivas. O Porto, por exemplo, só vocês verem aqui, ó, as estreias de ambos os times, ó. Só mostrar para você. O Santa Clara estreou, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, foi contra o Estoril. Deixa eu só carregar aqui, tá demorando até para carregar hoje. Ah, carregou. Estreou, se eu não me engano, foi contra o Estoril. Santa Clara, deixa eu ver, foi contra o Estoril. Eles ganharam por 4-1. É uma equipe bem ofensiva. Você percebe que a maioria dos jogos dele, ó, acontece pelo menos 2 gols ali, né? São jogos favoráveis para gols. Então eles estrearam com 4-1 fora de casa. O Porto venceu dentro de casa por 3-0 a equipe do Gil Vicente, tá? E quando eles se encontraram, por exemplo, na Copa, em 2024, agora na Copa de Portugal, foi um jogo que foi 2-1 Porto. Então eu gosto sim de olhar para o cenário de gols aqui para esse confronto, pelo menos para 2 gols nessa partida. Beleza? Continuando aqui, nós temos Copa da Alemanha. E é a volta da temporada, né? Como é a volta da temporada, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, obviamente, é um cuidado que eu vou estar olhando, porque muitos times poupam nessa fase ainda, né? Mas eu acredito que isso pode não acontecer por conta das zebras que aconteceram na temporada passada, onde Bayern, Borussia foram eliminados para equipes bem ruins, bem frágeis, equipes de segunda divisão. Então, acredito que pode surpreender aqui, né? Sempre é uma surpresa esses campeonatos da Copa da Alemanha, mas todos eles são jogos favoráveis para gols, porque o estilo de jogo alemão é um estilo de jogo muito ofensivo,
um estilo de jogo de equipes ativas, equipes que vão para cima dos adversários, seja uma equipe pequena ou seja uma equipe grande. É diferente, por exemplo, de uma Premier League, de uma La Liga, que essas equipes pequenas costumam se fechar e arranhar o jogo ali para que ele levar o empate, para sair com o empate, né? Aqui não, os times vão para cima mesmo, são ofensivos. É o DNA alemão, tá? É o DNA do campeonato alemão. Mas obviamente nós temos alguns favoritos, né? Por exemplo, o São Paulo é favorito? É. O Mais é favorito? É. O Hoffenheim é favorito? É claro que é. O Bayern de Munique é muito favorito? Claro que é. Então vale a pena a gente estar de olho no mercado de gols. Vale a pena a gente estar de olho no gol no primeiro tempo, na vitória do primeiro tempo desses times, na vitória no jogo. Mas aí você tem que validar, que é o que eu vou fazer, no ao vivo, porque é um campeonato que está voltando agora. Eu não sei como esses times vão atuar. O PSG vai enfrentar o Le Havre, que fez um excelente campeonato passado, né, na temporada passada, e o PSG com muitas modificações, principalmente sem o Mbappé, que aí a gente fica com aquela dúvida. Será que o PSG vai conseguir jogar bem? Eu acredito que sim, porque o campeonato francês é um campeonato muito mais fraco. Tá? Então eu gosto de pensar sim na vitória do PSG, até porque o Luiz Henrique também é um excelente treinador. Então dá para se pensar aqui numa cotação em 55 quando chegar, uma cotação em 60 quando chegar, para a gente atuar nessa possível vitória do PSG, tá? Dinamo de Zagreb aqui também muito favorito. União São Geloés, eu tenho uma dúvida no União São Geloés por conta do jogo que eles tiveram agora terça-feira contra o Slavia Praga pela Liga dos Campeões, onde eles foram eliminados. Então pode ser que os jogadores estejam cansados, e os jogadores estando cansados, aí pode complicar um pouco, pode realmente não ter um bom desempenho. Então cuidado com esse jogo, mas eles são favoritos dentro de casa. E na Série B, galera, eu não fiz nenhum tipo de aposta na Série B hoje, porque tem apostas melhores, na minha opinião, mas vale a pena ficar de olho na Ponte Preta, no gol da Ponte Preta, tá? Em casa, é um time que em casa tem um retrospecto muito positivo, é muito forte a equipe da Ponte Preta dentro de casa. Em 9 jogos são 7 vitórias, um empate, uma derrota, 20 gols marcados em 9 jogos, ou seja, uma média de 2 gols aí por jogo dentro de casa. Então vale a pena ficar de olho sim no gol da Ponte Preta, mas vai enfrentar um adversário bem chato, que é o Goiás, tá? O Vila Nova contra o Sport, nós temos uma das melhores equipes, duas das melhores equipes da Série B, né? O Sport aqui na 5ª colocação, o Vila Nova que já foi o líder e vice-líder, que agora está na 6ª colocação, mas já jogar dentro de casa, né? O Vila Nova dentro de casa em 10 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, não perdeu ainda. Mas vai enfrentar contra o Sport, que é o terceiro melhor visitante, com 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Na minha opinião, é o melhor visitante essa equipe do Sport. Então é um jogo muito complicado para a gente poder fazer qualquer tipo de aposta, tá? Eu poderia aqui pensar em algo como, por exemplo, o empate, não tem mostrando aqui, o empate ou o Sport, mas eu vou validar no ao vivo para poder ver se o Sport realmente tá merecendo essa confiança, até porque o Vila Nova é um dos melhores mandantes, mas o Sport é um adversário bem chato, inclusive empatou com o Santos. E Grêmio e Novo Horizontino também para mim um confronto extremamente equilibrado, né? É muito complicado de poder apostar, que para mim é levar pro ao vivo, beleza? Essas são as melhores análises aqui para hoje. A aposta que eu vou deixar para vocês vai ser a vitória do Manchester United hoje, nessa sexta-feira, beleza? Vamos para cima, que o Papai do Céu nos abençoe. Lembrando que aqui na descrição eu deixei o link para você ter acesso à estratégia de cantos, tá? A fórmula de cantos gratuitamente. É um presente que eu quero deixar para você aqui. Vamos para cima.